Fala rapaziada, Felipe aqui falando. Se você não é inscrito, curta, compartilha, se inscreva. Bora fazer uma análise aqui da Magic. Bom, tá com uma estrutura bem interessante, se a gente perceber aqui no gráfico diário, ou seja, cada candle desse representa um dia. A gente está num flow totalmente de alta, né? O preço vem fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, topos cada vez mais alto do que os anteriores. Então a nossa narrativa aqui ela é de alta, logo, portanto, a gente procura fundos para comprar. Por quê? Porque a gente quer comprar algo barato e vender algo caro. Então eu estou trabalhando dentro desse flow aqui, eu estou trabalhando dentro desse fundo, né? E dentro desse topo aqui, ou seja, aqui é o meu swing low e aqui é o meu swing high. Esse fundo cumpriu com o objetivo dele, né? Ele cumpriu o papel dele, que é romper topo. Então tudo que acontece numa estrutura interna é o movimento corretivo para continuar a impulsão. Logo, portanto, a gente deduz que esse fundo aqui, ele é um fundo protegido, é um fundo forte, tá? E o topo ele tende a ser fraco, ele tende a ser levado, um topo fraco. Então a gente presume que esse topo, né, ele tende a ser levado, ok? Então por isso que a nossa narrativa ela é de alta, o flow ele é de alta. Porque quando a gente está na estrutura de alta, o que que acontece, né? Os topos eles são rompidos e os fundos são protegidos. Eu precisava explicar todo esse contexto, essa narrativa. Por quê? Porque a gente está aqui no gráfico diário e o preço ele está chegando numa região bem interessante, está chegando numa região de demanda. É claro que isso aqui pode ser um movimento de que a gente fala catalisador de pullback, porque se a gente for em um time menor, o que está acontecendo? A narrativa, né? O flow ele é de baixa. Então o que a gente precisa, né? Se o preço está trabalhando agora, se eu for aqui no gráfico de 4 horas, a narrativa aqui ela é de baixa, né? Então o que acontece? O preço pode pegar nessa região de demanda aqui e fazer um pullback, né? Se a gente for pegar desse fundo aqui, ó, desse fundo e esse topo, tá? Ali vai ser uma região abaixo dos 50%, tá? Ou seja, algo descontado, algo barato, tá? E o porquê que ela tá interessante, né? Se a gente for numa região de demanda no diário e até a máxima, eu estou falando de uma valorização aí de quase 100%, tá? Quase 100%. Bom, quase 100% de valorização até esse topo aqui, tá bom? Porém, o que acontece, tá? Essa é uma região de demanda que a gente considera não válida. Por quê? Porque ela fez uma coisa que não renovou topo, tá? Ou seja, esse cara aqui, né, esse fundo, né, ele não teve o papel de romper esse cara aqui, tá? E se você for mais para trás do gráfico, você tem um imbalance, né? Você tá vendo que você tem um desequilíbrio, uma ineficiência, né, do preço, ou seja, dentro desse pavio aqui e nesse pavio, você percebe que você tem um vácuo, né? Então a gente tem um gap a ser preenchido, né? Então esse fundo ele se torna um fundo fraco e ele pode ser, claro que o preço pode chegar aqui e sentir uma reação, beleza? Mas o que acontece? Como a minha narrativa no diário ela é mais importante, o preço ele pode vir aqui nessa região de demanda e simplesmente ser um pullback para fazer um topo menor do que esse, para vir aqui, levar quem estava aqui nessa região, fazer um sweep, né? Preencher essa ineficiência do preço, aí sim, talvez com o objetivo naquele topo lá, né? Então, sabendo disso, o que a gente espera? Que o preço ele venha numa região de demanda mais embaixo, tá? Lá nessa região aqui, tá? Ou seja, eu tenho o último candle de baixa antes de um movimento de alta, né? Porque foi esse cara que quebrou esse topo aqui, quebrou essa estrutura, né? Ou seja, armou esse pivô. Então esse é um cara protegido, esse é um cara forte, né? Porque ele cumpriu com a missão e o objetivo dele, tá bom?
Então, caso o preço venha chegar nessa região de 0,77 mais ou menos, temos uma possível trade de compra. E olha só que interessante, né? Já que a nossa narrativa e o flow ele é de alta, até a máxima, né? Temos aí uma valorização de 200%, tá bom? Claro, não é uma recomendação de compra, mas fica aí uma análise congruente para a gente estar de olho nessa moeda Magic, ok? Bom, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, entra no meu canal Telegram. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Target on my back, lone survivor.